Mais uma vez, boa tarde para todos, para todas, para todos. Mais uma vez, boa tarde, boa noite para todos, todas e todos. É um prazer enorme estar nesse segundo dia do minicurso Diálogos Insubmissos, a literatura como ferramenta de embate, a partir de Chinua Achebe e Chimamanda Ngozi Adichie. Quem não estava aqui, para quem estava, a gente reitera, para nossos espectadores do YouTube. Me chamo Luiz Henrique Orte Santana, sou mestrando em Estudos Literários pela UFPE. A minha parceira, vai lá, Amanda. Boa noite, gente. Eu sou Amanda, né? Sou Amanda Ribeiro dos Santos, eu sou mestranda em História Social da Cultura, lá aqui na UFMG. E eu trabalho com a Chimamanda Adichie e também com outras autoras nigerianas, que é a Flora Nwapa e a Alice Carrington. E aí, semana que vem, eu vou falar mais delas com você. Perfeito. Então, o encontro de hoje, eu vou estar falando um pouco mais com vocês. A Amanda também vai estar interagindo aí em alguns momentos. O encontro de hoje é exclusivamente acerca do Chinua Achebe e a gente vai conversar bastante acerca dele hoje, então eu espero que vocês estejam bastante motivados e bastante tranquilos para escutar a palavra do nosso bom velhinho. Beleza? Então é isso, gente. Acompanha com a gente, fica aí, não sai, não desliga, não muda e vamos embora. Gente, em primeiro lugar, o Chinua Achebe é um escritor nigeriano. Ele é pertencente à etnia Igbo, porém, os pais do Chinua Achebe são cristãos. O nome do Chinua Achebe já é uma abreviação de Albert Chinua Lumogo Achebe. E aí ele rejeitou, por isso que estão aí os dois asterísticos no nome Albert, porque ele rejeitou esse nome, Albert, que era um nome vinculado ao contexto londrino, ao contexto inglês. Então ele rejeitou esse nome e passou a usar apenas Chinua Achebe como um ato de resistência aí também, não relegando as suas raízes e tal. O Chinua Achebe ele nasceu no dia 16 de novembro de 1930, em Ogide, que na época era uma cidade pertencente ao protetorado britânico da Nigéria. Ele morreu no dia 22 de março de 2013, com 82 anos, onde ele já morava, que era em Boston, nos Estados Unidos. A graduação que ele fez, ele se graduou na Universidade de Ibadan, graduação em letras, literatura, estudou também filosofia, história e, segundo a sua biografia, até medicina. Foi professor de diversas universidades no contexto norte-americano, onde passou, né, o restante de sua vida e tal. Ele teve um acidente, isso aí vocês vão ver, né, quando vocês estiverem procurando e pesquisando acerca do Chinua Achebe por conta própria, vocês vão ver que ele, em alguns vídeos no YouTube, ele está em cadeira de rodas. Por quê? Se não me falha a memória, na volta de uma das suas aulas na universidade, aconteceu um acidente com ele, ele acabou ficando paraplégico por toda a sua vida, o resto da sua vida e tal. No ano de 2007, o Chinua Achebe, ele ganha o Prêmio Internacional Man Booker, que é um prêmio internacional dado, né, a vários e vários autores pela contribuição literária feita nesse contexto londrino, nesse contexto inglês e tal. Então até aqui tudo bem, né, gente? Tranquilo? Sem nenhum problema, sem nenhum estresse. O que acontece? Aqui a gente começa com algumas questões próprias da obra do Chinua Achebe como um todo. Alguns autores falam de uma tetralogia, outros autores falam de uma trilogia. As obras que eu pesquiso hoje no mestrado, inclusive fiz uma apresentação hoje pela tarde sobre o Chinua Achebe na disciplina da minha orientadora de leituras dirigidas, né? Diálogos entre História e Literatura. E a minha dissertação ela vai nesse sentido porque eu pesquiso esses dois primeiros livros, O Mundo se Despedaça e A Paz Dura Pouco.
Então eu pesquiso tanto O Mundo que se Despedaça quanto A Paz Dura Pouco. Essas duas obras, elas iniciam a trilogia africana. Só que por que eu falei logo de início trilogia ou tetralogia? Alguns autores vão dialogar acerca desse processo, percebendo que existe um fio narrativo que percorre todas as 4 obras do Chinua Achebe. Então, O Mundo se Despedaça, A Paz Dura Pouco, A Flecha de Deus e Amen of People são obras que vão dialogar intrinsecamente com o contexto da Nigéria pré-colonial, a Nigéria sob dominação colonial e a Nigéria no contexto pós-colonização. Se a gente for falar pós-colonial, aí a gente precisa reverberar algumas questões sobre esse tema que a Amanda já dialogou e discutiu com excelência na aula passada. Se você está assistindo pelo YouTube, volta na aula passada e assista essa aula. Então, acerca disso, a gente precisa entender que O Mundo se Despedaça, A Paz Dura Pouco, A Flecha de Deus e Amen of People tem um fio narrativo. Contexto pré-colonial, a chegada do homem branco, a colonização já um pouco avançada, aí a gente tem alguns dilemas entre tradição e modernidade, e depois o regime já presidencialista, né, em Amen of People. Então, tem alguns autores que discutem se é uma tetralogia, tem outros que dizem, não é uma tetralogia, só é uma trilogia. E aí eles já afirmam que a trilogia africana só pertence a O Mundo se Despedaça, A Paz Dura Pouco e A Flecha de Deus. E aí a gente precisa discutir sobre isso, eu vou levantar alguns pontos após. Cada uma dessas obras eu vou tentar explanar, ainda que de maneira breve, porque o que acontece? A obra do Chinua Achebe é imensa. O Chinua Achebe foi um autor que escreveu contos, poemas, romances como um todo, textos ensaísticos, dialogou também muito com o ramo, com as intersemioses, essas relações intersemióticas entre visualidade escrita, fotografia escrita. Ele tem uma obra crítica também, o Chinua Achebe. Então, cada uma dessas obras, a gente consegue ecoar bastante da cosmologia Igbo, a gente consegue ecoar bastante das questões raciais e de tudo que concerne o universo Igbo e o contexto aí da Nigéria que o Chinua Achebe vem explanando. Algumas outras obras que são obras que eu denominei secundárias entre muitas aspas. A obra Garotas na Guerra, de 1972. A obra Atenção ou Cuidado ao Irmão, de 1972 também. Natal em Biafra e outros poemas, que o poema Natal em Biafra foi escrito em 1969. Porém, a publicação dessa coletânea de poemas com esse poema Natal em Biafra foi publicada pela primeira vez em 1973. O Chinua Achebe ele tem uma veia literária assim incrível, gente, porque ele publicou muito, a obra dele é extensa. Não dá para conseguir mensurar tudo que ele sintetizou nessas obras. E uma das obras mais recentes, eu creio que é a última obra dele, que é a obra Havia um País, uma história pessoal de Biafra, que foi publicada em 2012. Então, gente, quando a gente olha para esses escritos, a gente vê que o Chinua Achebe, majoritariamente, ele estava preocupado em dialogar imensamente com essas diversas realidades existentes no continente africano. Mais estritamente, dessa subjetividade e singularidade das pessoas negras, Igbos, das pessoas negras na Nigéria. E aí, o que acontece? Qual o primeiro desdobramento da obra? Meu Deus do céu, olha a gafe aqui. O Chinua Achebe, isso aqui foi um erro terrível. O Chinua Achebe, ele publica Amen of People já em 1966. Esse pesquisador iraniano, Bashad
eu não vou dizer outro nome dele, que aí já é gafe demais. Ele vai defender que existe um discurso político e narrativo que permeia toda a obra do Achebe. Então ele vai dizer, olha, existe o pós-colonialismo também em Amen of People, e o discurso político de Amen of People é similar aos discursos políticos das 3 obras anteriores. Por isso, ele vai evidenciar que, em virtude do discurso político dessas 3 obras, Amen of People faria parte, não seria uma obra sozinha, mas sim uma obra em conjunto com as outras 3, e aí a gente poderia chamar de uma tetralogia. Aí o que é que eu consigo dialogar com vocês? Quando a gente vai conversar sobre o Achebe, e vai perceber que o Achebe ele publicou muito em vida, romances, contos, poemas e etc., a gente precisa entender uma coisa, que ele estava preocupado em mostrar uma outra África. E aí ele tem esse trabalho com um fotógrafo, Robert Lyons, e nessa obra ele vai apontar o seguinte, que existe outra África para além dos estereótipos, existe outra África para além do reducionismo perpetrado pelo imperialismo, perpetrado pelo eurocentrismo, perpetrado pelo etnocentrismo. Então ele vai apontar que é necessário postular uma outra África. Só que aí, gente, o que é que vocês têm que perceber? Que essa obra, ela tem as fotografias do contexto Ibo, e além das fotografias do texto Ibo, essa obra, ela também vai ter poemas e ensaios do Chinua Achebe. E, gente, é de uma potência e de uma beleza que vocês não têm ideia. Eu vou trazer aqui apenas três fotografias que constam nessa obra. Se vocês quiserem, eu mando pelo Matheus. Mando para o Matheus e o Matheus distribui para a galera todinha aí. Que é uma obra... É incrível, gente. Eu traduzi uns 2 poemas, eu acho, que o Chinua Achebe ele insere nessa obra, entre algumas fotografias, porque existe veementemente essa necessidade de postular uma outra África. E qual é a necessidade de postular uma outra África? Uma África, para além do contexto de miséria, de guerra, de fome, da falta de sustentabilidade de uma democracia, uma Nigéria para além dos estereótipos de que esse povo não consegue se autogerir. E é essa dimensão do discurso político que a gente consegue compreender na obra do Achebe. Então, olha, essa é uma das primeiras fotografias que me pegou assim. Eu fiquei uma gama de tempo achando incrível todo o contraste, todo o percurso mesmo, sabe? Isso aqui é a elite. Essa segunda fotografia não tem nome, ele não nomeia, o Lyons ele não nomeia, então ele vai colocando as fotografias e em seguida a gente tem, depois de 20, 30 fotografias, um poema do Achebe e tudo mais. Então, assim, é incrível, sabe? É de uma potência singular, sabe? E essa última é a que encerra o livro. E eu fiquei pensando, gente, isso aqui é um quadro. Quando eu fui olhar, não era. Descrição é foto. E quando a gente olha para todas esses pressupostos, é para postular uma África que esteja longe dos estereótipos, mas também esteja distante do estereótipo e também muito próximo da realidade nítida. Então é muito esse movimento, Matheus. O movimento é esse, é um movimento do presente ao passado, esse retorno, sabe? E essa África viva, essa África nesse contexto, entendeu? É incrível, gente. Eu vou mandar o livro para vocês vão perceber isso. Esse é um dos poemas de autoria do Chinua Achebe
que constam na obra. O conhecimento nos rouba a maravilha. Se ele não tivesse rasgado as vestes assustadoras da noite primordial para roubar a força que criou os chifres na cabeça do cachorro e semeou a insurreição da noite para o dia no bico caseiro de uma galinha. Se a razão não tivesse nos dado a garantia de que o dia nascerá diariamente e o conjunto do sol voltará para desarmar as fantásticas figurações da noite. Cada nascer do dia seria enfeitado com guirlandas no portão da cidade e escoltado com tambores reais para um festival estupendo de um mundo maravilhado. Um dia após a passagem de uma escura tempestade de abril, pássaros extasiados seguirão seus sulcos, semeando canções de amanhecer, embora a hora já passasse do meio-dia. Suas notas cintilantes que lançavam encantamentos verdes em toda parte para libertar o mundo da morte do Harmattan. Mas para mim, a comemoração é de faz de conta. A estridente mudança de estação escurecerá as colinas de Nusuka por 1 ou 2 horas. Quando chegar, nenhum furacão atingirá meu céu e nenhuma canção de libertação. Então, quando a gente olha para esse texto, ele em contexto com as imagens, e é essa imagem aqui da capa de um jovem com bota, segurando um livro para além de um véu, é essa imagem que inicia o livro, a gente percebe como Chinua Achebe está preocupado em trazer uma África, primeiro, distante desse contexto do processo de edenização. Então a África não é um Éden, então isso aí já é de cara. A África não é o jardim do Éden antes da colonização, esqueça isso. A África pré-colonial, segundo a Rita Segato, tem um patriarcado de baixa intensidade, tem guerras e conflitos étnicos, tem impérios em ascensão e impérios em declínio, assim como a realidade do mundo contemporâneo, só que em outras proporções. Então, quantos países e economias em declínio, quantas economias não estão em ascensão, emergentes? Quantos impérios no contexto pré-colonial estavam em ascensão e quantos estavam declinando em razão de guerras entre etnias e conflitos entre etnias e tudo mais, antes mesmo da chegada do homem branco? Então, assim, a África não é um jardim do Éden, mas o problema crucial da colonização, o problema crucial da ideia de raça, não se tinha uma escravismo colonial em razão da raça, não se tinha um escravismo em razão da raça, era em razão de guerras e tal. E aí a gente tem o Chinua Achebe preocupado com essa evidência, trazer essa outra África. Uma África que em vários contextos é uma África otimista, mas que também em alguns contextos é uma África pessimista. Então ele traz esses pontos e ele tenta discutir isso ao máximo possível. Então é possível notar essa preocupação na escrita do Chinua Achebe. É possível perceber que ele está preocupado com isso. E essa obra é por uma outra África que junta visualidade, que junta essas imagens, esses quadros, essas fotografias, que tem esse olhar sensível, porque além do presente para o passado, que foi apontado muito bem por Mateus, o Chinua Achebe, atrelado com a visualidade das imagens, das fotografias tiradas pelo Lion, ele está preocupado em mostrar a vida acontecendo. E isso é uma das coisas mais cruciais que tinham ali e que careciam no contexto... Saiu a apresentação dos slides, foi. No contexto
no contexto da literatura mesmo ocidental. Então, o que é que nós temos na literatura ocidental? Nós temos esses indivíduos negros sendo representados de forma estigmatizada, e essa representação estigmatizada é extremamente problemática porque esses sujeitos não são entendidos enquanto seres humanos, e é isso o que mais pesa para a gente, porque esses sujeitos são tidos como animais, são tidos como qualquer coisa, menos como sujeitos humanos. Então, gente, quando a gente vai ler a literatura canônica, por exemplo, e aí, gente, eu vou esclarecendo aqui porque eu vou conversando com vocês enquanto a apresentação volta, eu trabalho com o Joseph Conrad, o autor, um autor que é, eu já tinha apresentado isso na primeira reunião da gente, no primeiro dia de minicurso. Eu trabalho com o Joseph Conrad. O Joseph Conrad, ele é um camarada que nasceu no território polonês, que hoje pode ser considerado a Ucrânia, um território polonês que hoje se tornou a Ucrânia e tal. O Conrad, ele tem uma obra chamada O Coração das Trevas e tem outra obra, que é as obras que eu trabalho no mestrado, por enquanto, que é a obra Um Posto Avançado do Progresso. Nessas duas obras a gente consegue ver que o discurso colonial está presente, porque o que acontece? O Conrad vai representar o indivíduo negro como? O sujeito negro é o sujeito com uma bala na cabeça. O sujeito negro é o sujeito que está apanhando a 2 quilômetros de distância da minha cabana, eu estou escutando ele gritar e ele está me interrompendo o meu sono. Então, o sujeito negro, a mulher negra, as mulheres também é um texto extremamente misógino, O Coração das Trevas, onde o Conrad ele vai colocar assim, que se as mulheres criassem um mundo, eles iriam se desfazer antes do anoitecer. Tem um trecho com essas palavras. E alguns tradutores brasileiros tentam amenizar, porque o cânone ele é desses. O cânone ele tenta se articular para perdurar e continuar exercendo e figurando o seu poder. Mas aquela literatura é a literatura do seu tempo. Então, por que o Kipling, o do Fardo do Homem Branco, é considerado racista e o Conrad não? Então, são dois textos racistas. O Chinua Achebe ele tem um artigo que fala sobre a imagem de África e tal, e tem outra obra, ele tem uma obra chamada A Imagem de África, e tem um artigo chamado O Conrad, No Coração das Trevas, o Conrad racista. E ele vai, nesse artigo, delimitar e caracterizar e argumentar por que a escrita conradiana é racista. A falta de subjetividade, não conferir humanidade ao indivíduo, caracterizar a religiosidade, espiritualidade africana como sendo demoníaca, animalesca, primitiva. Em vários momentos, o Joseph Conrad ele diz que quando os nativos da bacia do Congo falavam, era como se fosse o homem primitivo nos amaldiçoando. Então, o Chinua Achebe, quando ele vai cursar letras, ele lê tudo isso. Tanto é, gente, vou deixar isso para depois, me lembrem. Então, quando a gente olha para todas essas percepções, a gente precisa compreender que o Achebe está interessado em postular outra África. Uma África que dialoga veementemente com a comunidade negra diaspórica. Uma África que dialoga frequentemente com sua comunidade ancestral. Uma África que tem ancestralidade, que tem tradição, que tem cultura, espiritualidade próprias e não conferidas por outrem. Isso é um ponto assim crucial, sabe? E aí a gente chega numa das primeiras obras da trilogia ou tetralogia africana. O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe, foi uma obra publicada em 1958. Essa obra foi escrita, já tinha sido escrita em 1957. E o que acontece? Essa obra já estava pronta em 1957. Ela foi publicada em 1958. O Chinua Achebe, ele só não escreveu essa daqui, não. Ele escreveu duas obras juntas. Ele escreveu O Mundo se Despedaça e A Paz Dura Pouco. Só que o que aconteceu? Ele viu que a paz dura pouco
precisava ser uma obra melhor trabalhada. Então, o que ele faz? Ele separa o texto da paz dura pouco e vai trabalhar com ele mais para frente e decide esmiuçar melhor as relações em Um Mundo Se Despedaça, as coisas vão abaixo, tudo se desmorona, things fall apart. Então, são essas as traduções e aqui no Brasil calhou de ficar O Mundo Se Despedaça mesmo. Essa obra, eu já tinha adiantado para vocês na aula passada, né? No encontro passado, o Chinua Achebe ele escreveu à mão, e aí se foi publicada, se já estava escrito em 1957, e ele nasceu em 1930, o Chinua Achebe ele publica a sua obra-prima, escreve ela com 27 anos de idade. E assim, gente, isso aqui é incrível. Porque a gente tem o Chinua Achebe no contexto da Nigéria ainda sob dominação do protetorado britânico, ainda não era a Nigéria independente. Ele está permeado sobre todas essas circunstâncias e com 27 anos de idade, a obra está pronta. A obra-prima do Chinua Achebe. A obra que fez ele ganhar diversos prêmios e títulos e tal. E aí o que acontece? No enredo da obra, e outra coisa, detalhe, ela foi publicada em 1958, 2 anos antes da Nigéria, da proclamação da independência da Nigéria ocorrer. É mais ou menos isso, Amanda? Então a gente tem o Chinua Achebe ele com esse tato, sabe? Então ele está frequente nisso. Beleza, qual é o enredo, Luiz? Vê só. Aqui na obra O Mundo Se Despedaça, nós vamos acompanhar a trajetória de Okonkwo. Okonkwo é um líder africano da etnia Ibo, na região de Umuofia, que aí simbolizaria aí, a região de Ojibo, eu não sei. Mas seria aí, não, Enugu, seria uma tentativa de simbolizar a região de Enugu, ainda que ficcionalmente. É a etnia Ibo que está sendo representada majoritariamente na narrativa, e nós temos a chegada do homem branco sendo notificada no texto. Então, nós passamos o texto percebendo como era o contexto da Nigéria pré-colonial, pelo crivo e pelo olhar do Okonkwo e, por sinal, da sua etnia Ibo, com as tradições, as cosmologias, os deuses, os sacerdotes, os sacrifícios, o óleo de palma, a agricultura como sendo essa fonte de subsistência extremamente recorrente. Então isso está frequente no Mundo Se Despedaça, e é a partir disso que a gente vai acompanhando a maior parte. Quando se tem a chegada do homem branco, é muito interessante, e eu vou deixar para falar ela depois da citação aqui do trecho do Achebe. A obra tem esse título, sabe por quê? Porque o Chinua Achebe, quando lê o poema do Yeats, O Segundo Advento, que esse é um escritor cristão, né? Que o Segundo Advento seria a segunda vida de Cristo e tal. E o Chinua Achebe, ele tem os pais cristãos, por sinal, ele também é cristão, tem essa formação cristã e tudo mais, só que ele não despreza e não olha com repulsa para a religião tradicional. Pelo contrário, ele olha com um cuidado e uma delicadeza imensa. E aí a gente tem o poema do Yeats. O falcão, a voar num giro que se amplia, não pode mais ouvir o falcoeiro. O mundo se despedaça, nada mais o sustenta. A simples anarquia se desata no mundo. E isso é a epígrafe do livro. No livro do Chinua Achebe, na edição brasileira, nós temos essa citação desse poema logo de cara. E aí, gente, se vocês quiserem comprar, dá uma corridinha, porque, se não me engano, tá por R$34 na Amazon. E o que acontece? Esse texto ainda, o Mundo Se Despedaça, nessa edição, ele tem um prefácio do Alberto Costa e Silva, um dos maiores africanistas, diplomata
se não me falha a memória, ele atuou na Nigéria há um tempo, enquanto diplomata, o Alberto Costa e Silva, enfim. E ele retira o trecho de O Mundo se Despedaça desse poema aqui. Então vocês vão ver O Mundo se Despedaça com vários títulos, como eu já tinha mencionado. As coisas vão abaixo, tudo se desmorona, ou a versão em inglês, que é do original, ele escreve em inglês, o Chinua Achebe, Things Fall Apart. Isso aqui é o primeiro parágrafo, porque eu não quero dar spoiler, que tem uma galera que acha que spoiler pega mal, mas esse aqui é o primeiro parágrafo do texto. Só aqui a gente tem uma sensibilidade para narrar acerca da singularidade do indivíduo imensa. Então, olha, toda a gente conhecia Oconco nas 9 aldeias, e mesmo mais além, sua fama assentava-se em sólidos e feitos pessoais. Aos 18 anos, trouxera honra à sua aldeia ao vencer Amalense, o gato. Um grande lutador, campeão, invicto, durante 7 anos em toda a região de Umuofia, Amabaima. Amalense recebera o pedido de o gato, porque suas costas jamais tocaram o solo. E foi ele quem Oconco derrotou, numa luta que, na opinião dos mais velhos, fora das mais relindas, desde a travada durante 7 dias e 7 noites entre o fundador da cidade e o espírito da floresta. Os tambores rufavam, as flautas cantavam, os espectadores prendiam a respiração. Amalense tinha uma destreza manhosa, mas Oconco era tão escorregadio quanto um peixe dentro d'água. Todos os nervos e todos os músculos estufavam em seus braços, em suas costas e em suas coxas, e quase se podia ouvi-los a se distenderem como se fossem arrebentar. Finalmente Oconco derrubou o gato. E aí a gente tem o Oconco tendo reconhecimento pelo feito seu, que isso aqui é incrível. O Oconco, ele vai viver em um dilema muito, muito tenso. Por quê? O pai do Oconco, o Noka, era um camarada extremamente preguiçoso. E aí, a preguiça na etnia do Oconco não é bem vista, porque a roça do pai do Oconco, o Noco, não prosperava, pegava dinheiro emprestado, não pagava, parece os amigos da gente, né? E a partir daí, a gente tinha todo um contexto pré-estabelecido para Oconco não ser como seu pai. E ele vai viver nesse dilema freudiano. Então, se a gente for fazer uma leitura através da psicanálise, também dá, porque a todo momento está o Oconco vivendo em função de não ser o seu pai. Pesado, mas é isso que está recorrente na narrativa. Então ele está a todo momento querendo conquistar o seu lugar ao sol e não ser relembrado como seu pai é relembrado. Olha, tá vendo aquele ali? Ó? É filho daquele preguiçoso. Então ele vai em busca de apagar o nome do pai dessa trajetória dele. Então isso aqui é bem interessante também, se a gente for olhar desse ponto de vista. O Oconco, por toda a narrativa, ele vai estabelecendo essas diversas questões. E aí a gente tem... Eu não vou dar spoiler não, mas acontece determinada coisa e acontece determinado fator na narrativa e o Oconco ele não pode mais ficar na sua etnia, na sua aldeia. Ele vai até a aldeia da mãe dele, que é o Muaro. Quando ele chega na aldeia da mãe dele, ele vive, dialoga com os anciãos, conversa, tudo mais, e ele fica por lá até que fosse possível o seu retorno. No momento, gente, é incrível, quando chega nessa parte, a gente se arrepia mesmo. Quando você chega mais ou menos no capítulo 11 e 12 do livro, o Oconco ele recebe uma profecia de um dos anciões, dizendo que vai chegar um homem, montado em cavalos, cavalarias e mais cavalarias, e esse homem, ele vai plantar a discórdia, esse homem sem cor vai plantar a discórdia em Umuofia, desestabilizando a religião, a espiritualidade tradicional e desmantelando todos esses signos religiosos. Gente, essa parte é incrível. Essa parte é incrível. E eu fico mais abismado ainda que é o Chinua Achebe escrevendo isso com 27 anos. À mão, em Enugu, na cidade onde ele nasceu.
Não sei se é Enugu ou Ogide, eu não sei se estou confundindo com a Chimamanda. A Chimamanda nasce em Ogide ou nasce em Enugu? Ela nasce em Ogide, né, Chimamanda? Ou Chinua Achebe? É isso. Chimamanda nasce em Enugu, é isso mesmo, é em Ogide. E ele em Ogide escrevendo isso com 27 anos, gente. Terminando de escrever isso com 27 anos. É uma obra excepcional. Depois que ele publica, eita, detalhe, deixa eu voltar. Ele pega essa obra manuscrita, manda essa obra para ser datilografada na Inglaterra. Depois que a obra é datilografada na Inglaterra, essa obra vende que nem água. Então, assim, começa a ser reconhecido, recebe investimento e consegue, com mais cuidado, trabalhar A Paz Dura Pouco. E A Paz Dura Pouco é o livro que a gente vai perceber a descendência do Okonkwo. Então, olha, o Obi Okonkwo, que é um descendente direto do protagonista do livro anterior, ele é quem permeia toda a narrativa. O Obi Okonkwo, ele recebe uma bolsa de estudos, ele vai estudar em Londres, na Inglaterra, em Londres e tal, e ele vai estudar direito. Ele não vai estudar letras, ele vai estudar direito. Só que no curso de direito, ele percebe que não é aquilo que ele quer estar estudando nem nada. Só que a população em Umuofia precisa do cuidado e precisa de quem tem o conhecimento de direito para ajudar eles a não perder território, para ajudar eles na resolução de diversos crimes e tudo mais que eram imputados pela coroa britânica. Então eles precisam de alguém que tenha direito e que tenha a voz deles ali para discursar e tudo mais e resolver essas broncas. Só que ele acaba não fazendo direito, faz letras. Não julgo, eu faria o mesmo. Mas quando a gente olha para esse contexto, a gente percebe que o Obi Okonkwo, ele tem pais cristãos. Antes que vocês digam, não, o Obi Okonkwo é um alter ego do Chinua Achebe. Peraí, o Chinua Achebe, ele fez faculdade não em Londres, ele fez faculdade lá na Nigéria mesmo, em Ibadan. E aí o que acontece? O Obi Okonkwo, ele também tem pais cristãos, só que o livro ele começa do fim para o começo. Não sei se vocês vão entender muito bem, mas é isso. A gente já começa o livro com o Obi Okonkwo, ele sendo julgado pelo crime de propina e corrupção que estão imputando a ele. O crime de propina e corrupção por ele auxiliar alguns estudantes a conseguir bolsa. Então ele está sendo imputado esse crime. Então a gente já presencia esse crime, ele tentando se defender acerca disso e tudo mais, e a gente vai perceber como chegou nisso na narrativa. Então, a obra toda ela é perpassada por racismo, por relações interraciais, e tudo isso está frequente na Paz Dura Pouco. Assim como O Mundo se Despedaça, A Paz Dura Pouco também tem seu título retirado de um poema, e dessa vez é do Eliot, que tem esse poema aí A Viagem dos Reis Magos. E esses trechos têm muito a ver com aquilo que o livro ele vai trazer. Então, olha, regressamos a nossas plagas, estes reinos, mas a paz dura pouco aqui. Na antiga ordem divina, onde um povo estranho se agarra aos próprios deuses, uma outra morte me será bem-vinda. Então aí, a paz dura pouco e é a lógica do Obi Okonkwo. Porque quando ele vai para lá estudar, lá está tudo muito tranquilo, ele está tendo que dialogar com a galera, massa, beleza. Só que o que acontece? Quando ele volta, a paz dele dura pouco na etnia, porque ele começa a assessorar uns estudantes para conseguir bolsa, assim como ele estuda fora, e ele começa a se envolver com as histórias de vida de cada um, e isso vai tornar ele um pouco imparcial no momento que ele vai delegar essas bolsas e tal, e é a partir daí que a gente tem o crime de propina e corrupção sendo julgado. É nessa obra que o Conrad aparece, porque o Chinua Achebe ele vai fazer questão de citar o Conrad logo de primeira. Gente, tudo bem até aqui? Todo mundo me entendendo? Tranquilo, né? Bora lá. E aí, gente, o que é que vai fluir? Quando a gente olha para essa narrativa, eu trago aqui o capítulo 6 dessa obra,
a paz dura pouco. E aí o que acontece? No capítulo 6, na página 69, nós temos o Obi-Oconco voltando para casa em razão da mãe dele. A vinda de Obi para casa não foi, no final, o evento feliz que ele havia sonhado. A razão foi sua mãe. Em 4 anos, ela envelhecera tanto e estava tão frágil que Obi mal pôde acreditar. Tinha ouvido falar de seus longos períodos de doença, mas nem de longe havia imaginado que fosse assim. Agora que todos os visitantes tinham ido embora, e sua mãe veio, abraçou-o, pôs os braços em volta de seu pescoço e pela segunda vez as lágrimas brotaram em seus olhos. Daí em diante, Obi levou a tristeza da mãe pendurada no pescoço, como se fosse um colar de pedras. Quando a gente olha para isso, se a gente não pega o contexto e avalia o contexto da Nigéria bem e o contexto no qual Achebe escreve, a gente pode dizer, não, isso aqui é só um trecho tranquilo, é só mais um trecho da narrativa e enfim, é só um trecho, não tem muito o que haver aqui, só que tem, gente. No livro do Conrad, O Coração das Trevas e um Posto Avançado do Progresso, os indivíduos negros, eles são representados como animais, são representados como seres demoníacos, a sua religião, a sua cultura, tudo. E esses indivíduos não falam. É uma indiferença mortal de selvagens. As mulheres são hipersexualizadas, gente. Se quiser passar raiva, lê o Conrad. Tem um trecho do Conrad que ele vai passar acho que umas 2 páginas frente e verso, caracterizando o andar de uma mulher negra no Congo, desde o momento que ela sai de casa para pegar água e volta. E ele vai delinear as curvas dessa mulher, dizer que essas mulheres só servem para a reprodução e procriação. Isso é terrível. Então, hipersexualização, o caráter animalesco e tudo isso está dentro desse cânone ocidental, desse cânone imperial que não quer largar a mão do poder discursivo que eles têm. Porque o que acontece? O discurso colonial, a colonização, o colonialismo, o neocolonialismo, o imperialismo, ele está assentado nessa estrutura discursiva. Eita, Matheus, foi boa a pergunta. Eu não estudo os dois comparativamente, não. Porque aí eu teria que passar pelo crivo da literatura comparada e eu não quero fazer isso, não. Aí eu estudo os dois, os dois com um diálogo bem breve, assim, só dizendo, olha, tá vendo isso aqui? É o discurso colonial no Conrad. Acabou-se. Foco no Achebe. Porque os homens brancos, héteros e cristãos já falaram demais, eu não quero reverberar mais eles, não. Sabe, a gente tem que dar voz a outras masculinidades. Aí por isso que eu não analiso os dois comparativamente, porque aí eu precisaria compreender muitas vezes até que impede igualdade e tal, aí eu não faço. Mas eu tenho essa leitura do Conrad porque eu tenho até que ler até mais o Conrad, que é para esmiuçar essas relações e compreender em que pontos sensíveis ele toca para discernir bem o discurso colonial do discurso e da escrita anticolonial do Achebe. Boa. Então o que acontece? Aqui a diferença é enorme. Aqui a gente tem um sujeito africano, no contexto já da colonização avançada, mas ainda sob o domínio do protetorado britânico. Esse indivíduo, mas os dois não são contemporâneos, viu, Matheus? O Conrad, ele publica já do meio do século XIX, eu acho. Meio do século XIX. É isso. Cadê? É mais ou menos isso. Metade do século XIX. Eu tento perceber esse discurso ali atrelado com a época da colonização. Beleza? É mais ou menos isso. É o meio do século XIX. Massa. Então, quando eu olho para essa perspectiva, eu consigo ver que aqui o Chinua Achebe está fazendo o que ele se propõe a fazer. Através dessa luta anticolonial. E aí, para referenciar, não ficar só bibliográfico, o que acontece? Tem um autor, filósofo camaronês, chamado Achille Mbembe. O Achille Mbembe, ele tem uma obra
que é Sair da Grande Noite, um ensaio sobre a África descolonizada. Nessa obra, ele vai discutir, entre muitas outras coisas, conceito de raça, colonização, colonialismo, enfim. Só que tem um ponto muito necessário nessa obra, Sair da Grande Noite, que é quando ele vai discutir que a luta anticolonial, ela não se dá apenas e única e exclusivamente no momento onde o indivíduo africano, ele pega em armas e vai lutar pela libertação. Não. Ela se dá também a partir da luta estética e onírica. Então ele vai perceber que a luta colonial, ela parte de uma luta pela disputa da narrativa, pela disputa do imaginário. E é aí que entra a escrita na contranarrativa, e é aí que entra uma contranarrativa ao discurso colonial. E o Achebe, ele deixa nítido isso na escrita dele. Quando ele vai dissertar, quando ele vai descrever, analisar, construir esse personagem, você vê a singularidade desse indivíduo ele entrando em cena. Isso é incrível. E aqui está sendo o Conrad citado diretamente pelo Achebe, pelo narrador do livro, né, do Achebe e tal, na página dura pouco, com um lampejo de compreensão, Oconco recordou o Conrad que tinha lido para se formar na faculdade. Pelo simples exercício de nossa vontade, podemos exercer um bom poder, um poder para o bem praticamente ilimitado. Isso era o Sr. Curtis, antes do coração das trevas o engolir. Mais tarde ele escreveu que era necessário exterminar todos os brutos. Não era uma analogia muito próxima, é claro. O Curtis havia consumido as trevas. Então ele traz as falas problemáticas do Conrad, coloca essa fala problemática na boca, na rememoração do Obi, e diz, olha, isso faz a gente questionar. Quem eram os brutos de que o Conrad estava falando? Eram os indivíduos originários da bacia do Congo. Eram as populações originárias do Congo. Os povos originários estavam sendo caracterizados como brutos. Tanto é que tem uma obra do Steve Lindvik, que se chama Exterminar Todos os Malditos, acerca do genocídio europeu na bacia do Congo. Negócio assim. E essa obra ele vai colocar isso, vai colocar essas questões. Como o genocídio europeu está sintetizado nesse imperativo categórico da obra conradiana. É necessário exterminar todos os brutos. Extremamente problemático. Mas é aí. Aí a gente... Deixa eu ver o que aqui vem aí depois. Pronto. Aí a gente chega em 2 pontos aí, gente. Vê só. Quando a gente olha para o Achebe, a gente precisa entender que a obra do Achebe, ela é de uma potência incrível. E o Chinua Achebe, ele vai tocar no sensível. Se a gente for olhar na perspectiva filosófica mesmo dessa leitura da obra, qual é o sensível que o Achebe ele toca? O Chinua Achebe ele vai tocar na imaginação do passado, porque ele decide imaginar Chauzinho, ele decide imaginar esse contexto pré-colonial, a colonização quando já está avançada e tudo mais. Então ele toca nesse ponto dessa imaginação e reimaginação do passado, ele toca na memória histórica, e aí não historiográfica. Por quê? Porque os fatos que o Chinua Achebe, o fato histórico ao qual o Chinua Achebe ele alude, é um fato histórico que é pouco precisável. Então não existia uma figura histórica que a gente possa sondar pela historiografia chamada Oconco. Que foi... Não. Então aí a gente tem ele aludindo à memória histórica, a reimaginação do passado, a comunidade ancestral dele, Ibo. E qual é o outro ponto? A narrativa singular de pessoas negras. Então, a partir do momento que ele singulariza a vida do indivíduo e decide permear a vida desse indivíduo até o momento no qual a narrativa lhe cabe,
ele vai tocando no ponto sensível de devolver o sujeito a ele mesmo. Então o Chinua Achebe, ele empresta a voz. Acho isso muito interessante, porque isso não é uma fala minha, é uma fala do meu orientador da graduação, o professor Dr. Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes. E ele vai dizer, ele conversando comigo em algumas reuniões de orientação, ele pontua isso: olha, me parece, Luiz, que o Chinua Achebe, ele empresta a sua voz a esse sujeito pré-colonial. E ele coloca esse sujeito para falar na narrativa. E isso é de uma potência que a gente tem nitidamente essa comunidade ancestral, ela sendo pontuada e todas essas tradições elas sendo remetidas. Então, se a gente vai olhar para essa obra, a gente percebe que essa obra não é uma obra literária que se lê e acabou. É uma obra literária que incide sobre o real. E é por isso que estamos aqui. A obra literária, o romance do Chinua Achebe, os romances anticoloniais, pós-coloniais, os romances que repudiam essa opressão da colonização, são romances que incidem na maneira como nós compartilhamos essa dimensão do sensível. E o que é essa dimensão do sensível? É justamente essa redistribuição desses lugares, porque outrora nós éramos representados e não falávamos. Agora nós somos representados por quem nos olha de perto e por quem consegue escutar-nos falar. E até também por quem não consegue escutar-nos falar, porque tem que escutar a torta e a direita, e é isso mesmo. Mas é aí que a gente consegue perceber que o Chinua Achebe e o seu romance incidem sobre a realidade. E acerca disso, gente, a última obra da trilogia oficial, e aí eu trago um trechinho dela, trecho curto, da Flecha de Deus. Eita, deixa eu fazer um resumo rápido, né? A Flecha de Deus é a última obra da trilogia oficial. Por que trilogia oficial? Porque A Paz Dura Pouco, O Mundo Se Despedaça e A Flecha de Deus são 3 livros juntos também que foram publicados pela Penguin Company. Então a Penguin Books, ela publica todas as 3 obras juntas. A Flecha de Deus tem uma particularidade. Por quê? Qual é a versão em inglês oficial? The Around of God. E aí a gente tem a flecha, The Around of God, a flecha de Deus. Só que o Conrad, ele tem uma obra chamada The Around of Gold, a flecha de ouro. Aqui na terceira obra, o Chinua Achebe dá a cara a tapa e diz, eu quero conversar. Eu não tô estudando essa obra no mestrado não, gente. Tá na estante, inclusive. Porque ela é um catatal de 300 e poucas páginas e para analisar é mais alguma coisa. Então não dá não. As 2 obras aqui são curtinhas e as obras do Conrad é uma novela e um conto. A Flecha de Deus, ela vai contrapor a visão singular que o Conrad ele coloca, a visão estereotipada, colonial que ele coloca na Flecha de Ouro. Flecha de Ouro também vai dialogar sobre o contexto da colonização, companhias de exploração, vai abordar tudo isso. E o Chinua Achebe, para responder, e aí a gente pode analisar essa obra, pode ser que eu leve para o doutorado? Pode ser, tem tudo para ser. A gente pode analisar essa obra pelo crivo do romance-resposta. A Flecha de Deus é um romance-resposta à Flecha de Ouro. E qual é a Flecha de Deus? O romance, ele se passa a partir do momento quando o sacerdote Ezeulu, ele está vivendo um dilema étnico. O que acontece? O Ezeulu, ele é um sacerdote Ibo, da região não mais de Umuofia, da região de Umuaro. E essa região de Umuaro tem uma forte influência britânica. E o que acontece? O Ezeulu, ele está a fim de mandar o seu filho estudar em além-mar, onde? Inglaterra, Londres. Só que ele está num dilema étnico terrível, porque ele está pensando, se eu mandar o meu menino estudar fora, vão pensar que eu estou querendo que ele repudie
o que é tradicional nosso. Então, eu preciso de um argumento para utilizar para que esse meu filho vai estudar fora e tudo mais. Será que consigo? Será que eu não consigo? Enfim. Então, ele está nesse dilema, se vai estudar, se não estuda, se deixa o menino estudar. Enfim, ele está nessa luta imensa. E a partir disso, todo esse dilema vai ser travado na obra. A gente tem várias pessoas saindo da religião e da espiritualidade originária. Eu estou falando religião, mas isso aí é extremamente inviável aqui. É espiritualidade mesmo. Isso é por quê? Vou fazer essa nota de rodapé. Não é... Tratar como religiosidade é pouco. Porque o que acontece? Religião, se a gente for tratar e levar para esse contexto, além de ser etnocêntrico, é como se a gente estivesse falando que existe uma dimensão, um espaço, no qual é exercido o espaço de fé deles. Assim como os cristãos, os evangélicos têm, os cristãos evangélicos têm a igreja, os católicos também, os testemunhos de Jeová têm o salão do reino, enfim. Não tem um espaço de culto. É espiritualidade porque a vida desse indivíduo é toda permeada por ela. As decisões, os anseios, os medos, as perguntas, os questionamentos, tudo eles levam para os sacerdotes, para as sacerdotisas. E cada sacerdote e cada sacerdotisa referencia uma entidade, uma divindade distinta. Então aqui a gente tem todo um panorama voltado para essas espiritualidades. E o Ezeulu, ele tem um Deus específico, e o título do livro é por conta disso. Ele, o Ezeulu, ele é a flecha do seu Deus. O Ezeulu, ele é a flecha do seu Deus. E quando a gente olha para essas questões, a gente precisa compreender isso. A espiritualidade como concernente a toda a esfera do indivíduo, não só restrita ao espaço de culto. Aí, numa flecha de Deus, nós temos... Tem todo um diálogo sobre várias questões, e o Ezeulu, ele aponta, quando ele está conversando com seu filho. O filho dele pergunta, é com o Senhor que... O filho dele pergunta não, o filho dele assevera, é com o Senhor que estou preocupado. Comigo? Por que alguém deveria preocupar-se com um velho cujos os olhos já gastaram todo o seu sono? Não, meu filho. A viagem que me espera é muito pequena, ao lado da que já deixei para trás. Onde quer que a chama se apague, agora eu jogarei a tocha fora. E aí o filho do Ezeulu, ele está muito preocupado se o pai... ele vai resistir, se o pai vai continuar vivo e tudo mais, com a morte do seu pai e tal. E chega nesse ponto, que é o ponto que a gente está percebendo aqui, que é dele interrogado, dizer, olha, eu estou preocupado com o senhor, mas olha, o que eu trilhei até aqui já é muito mais do que eu vou trilhar. Então isso aqui já interfere na cosmologia cristã de forma intensa, porque o que acontece? Na cosmologia cristã, a vida é pequena, e depois da morte é a eternidade, seja inferno, seja céu. Nessa cosmologia Ibo, a vida é tudo. E a morte, ela é só esse ínfimo lapso. Mas o indivíduo, ele não cessa a vida dele ele não cessa naquele exato momento. Esse indivíduo, ele continua interferindo no plano, auxiliando todos aqueles que o acompanham e tal, que estiveram com ele em vida. Então é mais ou menos isso. É muito interessante quando a gente trata de cosmologia, pensando por esse ponto de vista também. Já no Homem do Povo, o Chinua Achebe, ele vai caracterizar algo muito importante. E aí é que a gente defende se é tetralogia, se é trilogia. Eu acho que é tetralogia, depois vocês me dizem. Chinua Achebe, ele vai trazer aqui em Me of People uma crítica ao popularismo, logo de cara. Então ele vai criticar essa política que tenta ser popular ao máximo, assim, o popularismo e tal, agradar todo mundo, só que no final não faz nada por ninguém. Então ele vai batendo nisso porque esse popularismo que o Chinua Achebe critica é o popularismo que vai desencadear mais na frente na ditadura. Então, num golpe militar. Então,
Ele publica essa obra no mesmo ano, não me fala a memória. O golpe militar na Nigéria não acontece em 1966, Amanda? Então, no mesmo ano que o Chinua Achebe, ele publica a obra, se eu não me fala a memória, antes. Ele publica essa obra antes do golpe acontecer. O golpe acontece e aí, se vocês quiserem procurar, vocês procuram tranquilo. Tem vários artigos na internet tratando sobre a visão profética do Chinua Achebe, sabe? Como ele é profético nesse sentido de que determinadas coisas ele narra e acontece depois e tal. Só que muitas vezes é o tato com o real, né? O tato e o trato com a realidade, enfim. E aqui eu trago para vocês um trechinho. A gente vai ficar com bastante tempo para conversar, viu, gente? Eu trago um trechinho para vocês que é um trechinho do Amen of People, óbvio. Diz assim: a barriga de algumas pessoas é como a terra. Nunca está tão cheia que não aguente outro cadáver. Deus me livre, disse um seringueiro que eu conhecia. Acredito que ele foi um dos que forneceram a Josiah o vinho que ele vendia em garrafas de cerveja. Pensei muito depois daquele provérbio sobre o homem levando as coisas até o proprietário no último aviso. Na boca do nosso povo não havia condenação maior. Não era apenas uma simples questão de o copo de um homem estar cheio. A taça de um homem pode estar cheia e ninguém saber. Mas aqui o dono sabia e o dono descobriu. É a vontade de todo o povo. E aí a gente tem ele reiterando esse processo. O poder do povo, a democracia e tal. Eu percebo muito que nessa obra aqui, ele vai pegar esse pós-colonial, só que o fio narrativo dessa obra dialoga muito com a trilogia, porque acompanha todo o percurso da Nigéria sob dominação colonial, a Nigéria com a dominação já avançada e após a Nigéria já com o que a gente pode falar, né, de um regime presidencial e tudo mais. E com essa experiência presidencialista. Beleza, gente? Gente, para fechar o tempo, e percebendo que esse mini curso ele tá bem próximo assim do Natal, né? Tal. Tem um poema do Chinua Achebe pesadíssimo para fechar o tempo mesmo, que se chama Natal em Biafra. Esse poema foi um poema publicado no contexto do conflito Biafra-Nigéria, e a gente consegue perceber como o autor está interessado em caracterizar e discursar, né, e tal, sobre como o povo passava fome nessa época onde a bondade, a empatia, a compaixão tá tão em evidência. E aí, gente, eu trago a tradução, viu, gente, para ser mais acessível para todo mundo. E aí, Natal em Biafra. Este momento de olhos encovados que descem, titubeantes pela escarpa rochosa, sobre os ossos partidos, lenta e temorosamente, até o hediondo afluxo de dores acumuladas no vale. Ainda se converterá em um outro ano, em um perdido e irrecuperável Natal nas alturas. Seu inferno explosivo, transmutado por distâncias cósmicas, a paz de uma fria estrela cintilante. As celas da morte, desse momento chegaram sons distantes do cântico de outros homens, em ondas crepitantes, zombando de nós. Com pesar, esperança, sofreguidão, nada disso, estranhamente, nem mesmo desespero, a destilar puro ódio transcendental. Mais à frente do portão do hospital, as boas freiras haviam montado uma manjedoura de palmeiras para abrigar a bela cena de Belém, modelada em gesso,
a Sagrada Família. Estava no centro serena. O menino Jesus rechonchudo, de sábia aparência e faces rosadas. Um dos magos, de acordo com a lenda qual Otelo Negro, em trajes suntuosos. Outras figuras de homens e anjos estavam em pé. À distância bem demarcadas do coração do milagre divino. E o gado habitual a tudo contemplava com sagrada admiração. Mais pobre do que os devotos que a precedem e que haviam rendido sua homenagem com uma lamentável oferta de novas moedas de alumínio, que poucos comerciantes aceitariam, e uma desgastada nota de 5 shekels. Ela apenas se benzeu e rezou com olhos abertos, seu pequeno filho estendido como um lagarto morto sobre o ombro, seus braços e pernas cauterizados pela fome. Era algo como um milagre. Grandes olhos encurvados, atormentados pela lassidão do passado, até uma monocórdia. E irreconhecível viscosidade vagueavam inertes e distantes por cima do seu ombro. Uma vez finda a sua oração, ela virou o filho e lhe apontou aquelas belas figuras de Deus e anjos e homens e animais. Um espetáculo para comover o coração de uma criança. Mas tudo o que ele se permitiu foi um olhar lento e inexpressivo, de total ausência de reconhecimento, começando outra vez a girar sua enorme cabeça para o lado oposto, para se esmorrer, como antes em sua vazia distância. Ela encolheu os ombros, benzeu-se novamente e o levou embora. Gente, quando eu li esse poema aqui do Chinua Achebe, percebendo o contexto da Nigéria, percebendo o contexto de Biafra, como o Chinua Achebe estava ligado a Biafra e tudo mais, e como isso era uma história pessoal dele, e eu vejo que ele faz esse translado. O Chinua Achebe ele vai pegar, e em 2012 ele retorna, para vocês verem como Biafra foi uma experiência traumática para ele. Ele retorna em 2012, finalzinho da vida, eu acho que é a obra mais madura que a gente tem dele. Em Havia um País, uma história pessoal de Biafra, ele vai pontuar que Biafra dialoga com a trajetória de vida dele. E ele começa a narrar sobre os pais que se tornaram cristãos, sobre o tio dele, e o tio dele é bem singular para mim, porque é o tio dele que acabou desencadeando no subtítulo da minha dissertação, que eu estou trabalhando ainda nos capítulos, não está pronta não. Que o tio dele, né, em conversa com o pai de Chinua Achebe é um missionário cristão. Ele vai começar conversando com o tio, que é da religião originária, para fazer com que esse tio ele se converta ao cristianismo. E esse tio ele vai chegar e ele vai falar mais ou menos assim: olha, pessoal, tu tá pedindo para eu embarcar nessa de aceitar essa religiosidade outra aí. Só que o que é que eu faço? O que é que eu faço com a história? Ele diz primeiro isso. O que é que eu faço com a história? O que é que eu faço com quem eu sou? E depois a gente vai ter uma descrição do Chinua Achebe fazendo o seguinte. Ele dizendo: o meu tio, ele tinha o título de Easy e Demile, tinha o título de Omoli e tinha o título de Oso. E ele tinha vários títulos e era um líder Ibo. E a pergunta que ele fez pro pai do Chinua Achebe, que o pai do Chinua Achebe não soube responder, ficou calado: o que é que eu faço com a história? O que é que eu faço com quem eu sou? Eu vou abrir mão da minha subjetividade para abraçar essa divindade outra, essa religião outra, onde eu não sou nada?
E aí vem o subtítulo da minha dissertação, que é Que História Eu Vou Contar? Porque, que história eu vou contar? Qual a história que a gente decide contar? Qual a história que o Achebe decide contar? E a história que o Achebe decide contar nesses e em outros poemas é justamente a partir dessa estética, que é entender que existe uma comunidade histórica e ancestral, entender que existe uma memória histórica, que é uma memória que vai dialogar com os traumas transgeracionais vividos no contexto pré-colonial. Existe o modo de reimaginar o passado e existe a narrativa singular da vida de diversos indivíduos. Nesse poema aqui, ele singularizou a dor de uma mãe que viu na manjedoura o Cristo rechonchudo, gordinho, e viu seu filho esmoecendo, a ponto de morrer com a fome que se abatia em Biafra em razão dos altos investimentos de guerra. E aí ele nos sensibiliza, ele toca no sensível a partir daí, em como existe organização para tanto conflito armado e tanta desavença, e como não existe organização quase nenhuma para dirimir e acabar com a fome, sabe? Então, são essas minhas considerações. Eu agradeço a vocês por ter ficado até aqui e não ter evadido na hora da ata. E é isso, gente. Bora lá para eu descansar a voz um pouquinho. Amanda, faz teu nome. Peraí, rapidinho. Gente, vocês têm alguma pergunta? Matheus levantou a mão. Quem tem alguma pergunta, algum questionamento, levanta a mão, bora lá, bora interagir, gente. Isso aqui precisa virar precisa virar meu projeto de tese. Amanda quer falar primeiro? Não, pode falar. Ah, tá. Então tá bom. Porque realmente, colocar para a roda assim, aí que o negócio fica bom. Bem, eu queria, assim, né, primeiro parabenizar, né, Luiz e Amanda, assim, o curso está milhões, bilhões, assim, tá muito legal. E eu sempre que estudo, assim, alguma coisa sobre a África, eu fico muito impressionado, porque eu vou descobrindo, assim, que eu não sei nada, né? Eu falo, meu Deus, tem tanto mais para se descobrir, né? Então, eu acho que está sendo muito proveitoso, assim. Eu queria colocar, basicamente, duas coisas, duas provocações, né, que o Luiz fez e que me pegaram, e que eu acho que, assim, né, extrapolam um pouco essa ideia também do estudo, né, do continente africano e acaba envolvendo, né, as colonizações como um todo, assim. A primeira é essa questão dos apagamentos, né, do período pré-colonial, assim. Eu, como comentei, né, não sei se todo mundo aí me conhece, mas eu vim da história, né, e vindo da história eu posso dizer, assim, que pelo menos na experiência que eu tive, né, todo o estudo que nós realizamos, assim, do mundo de forma geral, pré-colonização é muito superficial ainda, né? Quando a gente fala de estudar América pré-colonial, é extremamente superficial, né, em relação aos outros contextos. Quando a gente fala de África, então, mais ainda, né? Então, eu acho que quando a gente pega, né, um autor ou algo do tipo, né, que um autor que eu digo literário ou, enfim, outros tipos de artes que pensam esse período, né, muito enriquecedor, assim, de forma geral, porque literalmente está olhando para um período em que não haviam ainda, né, os europeus, não havia toda a lógica colonial, enfim, sob uma outra perspectiva, né? Eu sei que no encontro passado o Luiz deu uma alfinetada no Mia Couto, né? Mas, assim, o primeiro autor assim, que eu li de literatura africana foi o Mia Couto, naquele livrinho dele, O Outro Pé da Sereia. E é um livro que faz exatamente isso. Ele se passa em 2002, se eu não me engano, e no século XVI, ao mesmo tempo. Então, você tem um capítulo no século XXI, um capítulo no século XVI. E aí a gente vai vendo o que foi o momento da chegada e o que é o hoje, né? Esses impactos, assim. Então, é muito interessante
esse olhar, né, para o período, enfim, anterior à colonização, de forma geral. E aí eu achei muito genial isso aí no Achebe, né? Bom, e uma segunda questão que eu queria colocar é sobre esse movimento contemporâneo de revisitação, assim, da história, né, do cânone. Eu até comentei ali no chatzinho, que eu acho isso muito incrível. A gente pensa que revisionismo é só coisa ruim, né? Claro que existe o revisionismo porco, que a gente vê por aí, de pessoas que fazem de qualquer jeito, de forma, enfim, sem ética alguma mesmo. Falar do passado de qualquer jeito, né? Mas existe uma boa revisão do passado, né? Ou seja, uma boa forma de você olhar e rever. Falar, olha, não é bem assim, não, né? E aí a gente pega autores como Achebe, que fazem esse movimento, inclusive pelas vias da religião, né? Que quando a gente fala do cristianismo, sobretudo, existe uma áurea do inquestionável ali que a gente engole tudo com muita facilidade, né? E aí, puxando a sardinha um pouco para minha brasa, né? Um autor que muito bem trabalhou isso, como Achebe, foi o próprio Saramago, né? O Saramago, ele tem um livrinho que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que ele tenta recontar a vida de Jesus. E é uma coisa impressionante, assim, porque tem tantos acontecimentos que a gente leva na normalidade que ele coloca assim, não, mas será que era tão normal assim, né? O primeiro grande acontecimento do livro é um questionamento sobre o momento em que Jesus, né, foge com Maria em cima de um burrinho pelo deserto. E aí o José, que sabia que o governador lá ia matar as crianças, correu e salvou o dele e o restante, né? José deixou todos os outros morrerem. Todas as outras crianças ficaram para trás. E é um questionamento que nós não fazemos, né? Então, assim, Jesus foi salvo e nasceu na manjedoura. Legal, mas e as outras crianças? Tipo assim, né? Morreram. Mesma coisa Moisés, né? O menininho que a mãe salva no rio, né? Coloca ele lá no cesto. E os outros, né? As outras crianças. Então, assim, são alguns questionamentos muito de questões muito clássicas, né? Dentro da nossa religiosidade, da nossa formação, enfim. Então, esse próprio olhar, assim, que é sem dúvida decolonial, né? É colocar a gente para rever essas coisas. Eu falo assim, não, mas calma lá, ué, peraí. Não é tão simples assim, né? O menino nasceu numa manjedoura, tá, mas o que isso significa dentro da nossa cultura judaico-cristã, né? E aí a mãe que olha para esse menino no presépio e depois olha o seu, o impacto que isso tem, né? Então, eu acho que, assim, são provocações e reflexões, assim, muito, muito, muito interessantes, Luiz, muito interessantes, né? O difícil agora é selecionar, né, o que trabalhar aí na dissertação, assim, mas eu acho que são gatilhos, assim, bem bacanas, né? Bom, meus centavos aí. Matheus, muito obrigado, cara, muito obrigado. Vê só, é isso. As obras que eu trabalho na graduação, a obra que eu trabalhei na graduação, eu tô com o Chinua Achebe desde a graduação, viu, gente? Então, assim, parece que faz muito tempo, né? Eu terminei a faculdade ano passado. Eu tô com o Chinua Achebe desde 2020, que foi quando eu comecei, inclusive, meia culpa, viu? Eu tô com o Chinua Achebe desde 2020 porque eu trabalhei no encontro do Elite lá, que foi até Matheus que estava no simpósio, mediando, que era o simpósio de literaturas e tal. Eu me esqueci qual era o nome, qual era o outro. Amigo. Era um Pronto, era isso mesmo. Então, eu estava trabalhando com metaliteratura e eu fiz uma síntese dessas 3 obras. E, tipo, eu tô trabalhando com a Achebe desde então. Mas eu trabalhei com ele na graduação, eu trabalhei o Mundo se Despedaça e o Coração das Trevas. Aí fazendo análise pelo crivo da metaficção historiográfica. Agora eu estou trabalhando pelo crivo do discurso colonial, percebendo a escrita do Achebe como contranarrativa e só autores dos estudos culturais. E aí que vem a bomba. Eu estou fazendo o possível para minha dissertação ela ser um trabalho afrocentrado e não citar, isso aí é uma escolha minha,
não citar autores brancos europeus canônicos. Então, a obra como um todo é Frantz Fanon, é Aimé Césaire, é Achille Mbembe, é Grada Quilomba, é Spivak, e aí a gente tem o contexto dos subalternos. Então, só trazer autores com essa... que são autores que partem do crivo que são subalternos. O autor que eu estou utilizando, que dialoga de alguma forma com a Europa, mas ele é palestino, é o Eduardo Said. Eduardo Said, que vai tratar do orientalismo, cultura, imperialismo e tudo. Fora ele, os outros autores é só isso, sabe? E aí eu tô caminhando com esse desafio mesmo de trazer essas questões, mesmo mobilizando. Oi, Matheus. Você falou é só isso tudo, né? É só... E aí eu tô trabalhando com isso desse ponto de vista. Matheus, eu vou te ajudar arrumando mais trabalho para ti. E aí, cara, tem uma autora de Guadalupe, que é a Maryse Condé. A Maryse Condé, ela lançou uma obra em 2021 que se chama O Evangelho do Novo Mundo, Matheus. É uma autora negra, latino-americana, e é uma autora que dá pra gente trabalhar com esse pressuposto. O Evangelho do Novo Mundo. E você consegue tecer um diálogo incrível com ela, com o Evangelho segundo Jesus, de Saramago também, sabe? Dá para fazer. Mateus, outro ponto, pré-colonial, eu tive que ir em busca de alguns autores, inclusive daquela edição da Unesco mesmo, da História Geral da África e tal, para entender um pouco do contexto pré-colonial mesmo. Pré-colonial, perceber um pouco como eram as metodologias utilizadas assim pelos pressupostos arqueológicos e antropólogos e tal que usavam. Então foi um trabalho assim imenso. Revisitar o cânone é essa tarefa que eu tenho feito assim a todo momento. Eu quero muito levar o Conrad para descer a lenha nele no doutorado ainda, já com mais duas obras dele, que é a Flecha de Ouro, e levar também o Pária das Ilhas, que é uma obra já um pouco mais extensa, mas é uma obra que um camarada vai para uma ilha onde só tem indivíduos que são povos originários, né, autóctones, nativos e tal. E aí a gente tem o Conrad ele destrinchando mais e mais etnocentrismo e eurocentrismo. Matheus, não só um comentário, eu acho que pode isso é falar. muito legal e o trabalho que você está propondo é um desafio muito grande, assim, né? Porque eu lembro uma vez que eu estava conversando, se eu não me engano, era até com o Luan mesmo, né? E ele falando assim, como que muitas pessoas hoje, né, estão nessa vibe decolonial e tudo, na hora você vai ver, a principal referência, Foucault, né? Assim, há uma discrepância entre o discurso e a prática, né? Então, eu acho E aí, Matheus, o meu cuidado maior é com isso. É fazer esse trabalho ser o mais afrocentrado possível, sabe? E concluindo, a minha questão com Miyakoto é a mesma questão com Água Lusa. Quando a gente vai falar de estudos africanos no Brasil, e principalmente nos estudos literários, a gente tem um olhar muito grande para a África lusófona, e a África anglófona cai um pouco no declínio. Eu quero muito dialogar com a África francófona, dialogar com esses autores do contexto francófono também. Quero muito dialogar com escritoras da Somália. Inclusive tem um livro chamado No Pomar das Almas Perdidas, de uma escritora da Somália. Somália foi colonizada majoritariamente pela Inglaterra e tudo mais. Então tá aí, tem uma literatura anglo que a gente consegue, que é uma literatura anglófona nesse contexto que a gente consegue, literatura ruandesa. Então, eu quero muito tecer e considerações e leituras sobre esses outros autores. É necessário mesmo a gente embarcar, mas eu já falei demais. E é isso. Pode ir, Amanda, vai com tudo. Luiz, primeiro, sempre muito bom te ouvir, né? Eu não tinha te ouvido falar inteiramente sobre sua pesquisa ainda.
E aí, eu tenho algumas coisas. Primeiro de tudo, como que a interdisciplinaridade é muito linda, né, gente? Então, assim, você foi falando coisas sobre letras e como apareceu o seu olhar de letrólogo e, ao mesmo tempo, que apareceu o meu de historiadora, muitas vezes, assim. E aí, um dos pontos, assim, que eu fiquei pensando, primeiramente, quando foi até o Matheus que colocou, né, disso do passado para o presente, do presente para o passado, e eu fiquei pensando como que o Achebe, na verdade, ele está mostrando que a África não está nessa linha parada no tempo, como os discursos europeus estavam tentando fazer. Como que os discursos sobre a África, como o Dimbe bem vai apresentar, até o Alexandre Marcuse com a Leila Hernandes também vão falar sobre essa perspectiva de África ser um continente parado no tempo, ou perdido no tempo, ou como se existisse uma linha do tempo em que a Europa está hoje no presente, civilizada, com tecnologia, e que a África está ali naquele passado, e que tem um percurso a desenvolver para chegar no mesmo patamar, entre aspas. E aí, quando você colocou sobre aquele livro, né, sobre África, e ele coloca as fotos e tem os poemas também, é muito, muito, muito simbólico essa foto com o véu, né? E com o homem lendo. Não, a própria foto da capa mesmo. O homem lendo e esse véu antes dele, assim. Então, assim, como se ao tirar o véu tivesse ali todo o conhecimento que o mundo ignora, né? Então, eu fiquei muito... Não conhecia esse livro. Foi muito legal você ter trazido. Eu achei fantástico, assim. E eu queria até... inclusive, alguém no chat pediu que você mandasse os textos que você citou depois. E aí, você manda para mim também. E aí, eu fiquei pensando também muito sobre isso da espiritualidade e tudo. Eu fiz uma disciplina esse semestre na Unifesp, com o professor Clayton Guerreiro, e ele é da antropologia, e ele me trouxe alguns textos sobre como que essa espiritualidade em África pode ser lida como um poder invisível. E aí, que não é necessariamente uma religião, às vezes pode aparecer e as pessoas entenderem como feitiçaria. E é muito interessante essa leitura, assim, de entender essas movimentações políticas que não estão pautadas necessariamente no que é concreto, no que é visível, como esse poder invisível. Inclusive, é uma coisa que eu estou tentando desenvolver agora com a Flora no APA e a Mulher do Lago em Uguta, que isso fica para o próximo encontro. E aí, isso como quando você colocou que o Achebe ele vai ser publicado na Inglaterra e vai vender como água, condiz muito com o que a Helena Brugione, que eu já te falei dela, que a Helena Brugione fala sobre como que o Achebe é lido no mundo, né? De como que ele, às vezes, ele é colocado nesses dois lugares. Ou nesse lugar de que a África devia ser, que a literatura africana devia conter certos aspectos de que, ou seja, o mundo estava esperando que a literatura africana tivesse alguns pontos, então tinha que contar ali uma história cheia de elementos selvagens, elementos espirituais, elementos ancestrais. E aí eu fiquei pensando como que acaba que a Achebe faz esse trabalho maravilhoso de quebrar esses estereótipos, ao passo que acaba caindo em outro. E aí, como que o discurso europeu é bem, né, assim, para não falar palavrão,
E aí eu fiquei pensando nisso, e aí o outro ponto que ela coloca é sobre a contranarrativa, né? Que é a contranarrativa europeia. E aí acaba que eu acho que o Achebe fica nesses dois lugares. Depois, quando você vai falar de Paz Dura Pouco, eu lembrei muito de Fanon e de como que ele fala sobre os retornados, de que tem que voltar e ajudar a comunidade que está ali, né? E aí, não vou me alongar muito, não, para não perder muita coisa. E aí, mais ou menos, acho que por fim, não, 2 pontos. Quando você contou do Conrad, né, que ele vai falar sobre a sexualização das mulheres e tudo, tá muito ligado àquele discurso do corpo negro como um objeto, e necessariamente nessa época já estarem acontecendo aquelas feiras em Paris, né, de levarem pessoas do continente africano para serem expostas como objeto mesmo museológico. E aí eu fiquei lembrando da Sarah Bartman, que é aquela conhecida como Vênus Hottentote, de todo o horror que aconteceu na vida dessa mulher, que só por ter, assim, não sei se todo mundo conhece a história dela, mas você pode colocar, inclusive tem um filme que chama Vênus Negra, não assisti porque o diretor é o mesmo diretor de Azul é a Cor Mais Quente, e a gente sabe as polêmicas que estão por trás dele. E aí, mas nesse Vênus Negra, que é como a Sarah ficou conhecida, ela mesmo depois de morta, o corpo dela foi violentado, porque eles cortaram as nádegas, e as nádegas dela, o corpo e o cérebro, e deixaram para ser estudado. E aí, fora toda a violência que ela já tinha sofrido, durante a Gabriela falando que viu e se arrependeu. Como que ela sofreu durante, já nesse período, e puramente como objeto, não havia subjetividade negra ali. O outro momento que eu fiquei pensando, eu falei que era 2, na verdade são 3. O outro momento que eu fiquei pensando é como que existe um movimento dos autores africanos, eu percebo isso na Adish também, de trazerem autores europeus para a própria narrativa a fim de criticar. E aí a Chimamanda faz isso com Hobbes, do nada ela cita ele lá, e criticando, metendo pau, mas ela mete pau também ela fala muito sobre autores brancos e tudo, e coloca um personagem panafricanista. E o último ponto é como o Natal de Biafra, né? Que leitura linda que você fez, que interpretação muito boa que você fez. E aí, achei muito interessante que ele coloca que se converterá em outro ano, né? Que a guerra vai durar mais um ano, mas acabou ali em janeiro. E aí, ele já vai trazendo alguns aspectos, né, da moeda desvalorizada, que é como que o Gowon tinha feito, de fazer com que a moeda nigeriana não valesse lá dentro, e aí a moeda de Biafra já não valia nada mesmo. Essa criança, me parece que ela está sofrendo de kwashiorkor, que é a doença muito, muito comum, né, durante a Guerra de Biafra. E aí eu não acho que é só a fome, aquelas, né, para dar mais um sofrimento ao poema, mas eu acho que quando ele termina fazendo esse retorno para apresentar de novo toda a vontade que ele tem de quebrar os estereótipos de como a África é vista, eu acho assim muito legal. Nossa, eu falei Hobbes e é Hegel, Matheus. Obrigada, eu confundi os dois. É o Hegel que fala sobre infantilização dos africanos, né? E aí é verdade. E eu acho que era isso, assim. Tô muito feliz, assim, de ter te ouvido, da gente ter trazido esse mini curso e conversado. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado, assim como eu. Não, na moral, eu que agradeço, anotei tudo que vocês falaram, assim, vou levar essas questões para a dissertação, já está tudo certinho aqui, depois eu só ligo o notebook e passo, com mais calma, né, que agora tem que jantar, mas é isso, gente, muito obrigado mesmo,
pela participação de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, Matheus. Tem mais 2 encontros, então não enjoem da cara da gente. Obrigado, Matheus, por trazer, proporcionar esse diálogo. A gente está fechando o último minicurso do ano, né? Eu acho. É a gente? Então, assim, é responsa, cara. É responsa. A última atividade do Jesus, vocês estão fechando. Gente, vamos lembrar também dos contos, né, que o Matheus já enviou, e aí quem ainda está aqui para ler os contos, para ir já trabalhando, tiver que trazer alguma coisa, para a gente ir conversando. No YouTube, e aí... eu deixei na descrição, também tô bem YouTube. Tá. Gente, quem não se inscreve, quem não assinou a lista de participação, assina para pegar certificado e tal. E agradecer a Amanda, porque assim, gente, casou os temas, a gente conseguiu trabalhar bem, tamo junto. Muito obrigado por embarcar nessa odisseia comigo. Eu que agradeço, nossa. E vamos lá, gente. Valeu. Para vocês que estão no YouTube assistindo até agora, deixa o joinha, compartilha, comenta. É necessário esse engajamento para que cada dia mais o canal do Gerrit cresça. E é isso, gente. E a gente consiga trazer mais minicursos. O YouTube nos monetize. E é isso, galerinha. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigado, gente. Boa noite.